Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Eu tô no vídeo hoje muito louco pra falar pra vocês sobre a situação. Eu vou falar dos 100 milhões que o São Paulo amortizou das dívidas gerais. Sabe aquela dívida de 600 e poucos milhões impagável, o São Paulo acabou, aquela coisa. Vou falar de uma matéria que tira 100 milhões dessa dívida geral numa estratégia que o São Paulo fez. Papo chato, tô ligado. Agora, vou falar também sobre Ferrarese, a volta prevista dele e do Galopo. Isso é top. Agora você vai me desculpar, Galopo e Ferrarese é top. Anotei também aqui para falar sobre o Casagrande se envolvendo numa polêmica nova com o Abel Ferreira, mas está defendendo o São Paulo muito louco. Vou passar bem rapidinho sobre esse assunto. Quero tratar também sobre um cara do Corinthians que não vai jogar contra o São Paulo. Já está basicamente garantido que não joga contra o São Paulo, o principal jogador dos caras. E falar também sobre Lucas Moura, que é um jogador aí que eu apurei bastante para trazer uma novidade para vocês aqui no canal. Então você que tá me assistindo aqui, já deixa um likeinho para dar uma moral no vídeo, deixa um likeinho, posso contar. E ó, dá uma olhada se você tá inscrito neste canal aqui. Dá uma olhada porque esse canal aqui é o meu canal que eu faço vídeos de manhã agora. É um projetinho novo que eu tô aqui... Vocês estão vendo? Eu tô energizado aqui. Só no café preto, hein? Só no café preto. Eu tô energizado e conto com você aqui comigo. Se inscreve aí e vai no botão. Vai lá embaixo agora, vê se você tá inscrito. É no botão inscrever-se, vermelhinho, você já se inscreve e faz parte. Faça parte desta família aqui que só cresce. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que vocês têm feito aqui. Os comentários, leio tudo. Tá tudo muito top e tamo junto. Valeu, meu povo! Vamos começar então por essa matéria dos 100 milhões, porque isso é assunto que não é tão legal, tão agradável de tratar, mas é uma notícia que se concretizada é tão maravilhosa que eu acho que nós temos que dar uma importância maior. Primeiramente, o São Paulo devia 600 e porrada de milhões lá e tratavam como uma dívida impagável. O São Paulo, quando você vê matérias que não pagam os salários dos jogadores em dia, tá devendo direito de imagem, e o São Paulo a dívida só cresce, só cresce. Não tem acontecido isso, principalmente quando eu falo naqueles assustadores empréstimos bancários. Os assustadores que você fala, São Paulo pegou mais 25 milhões, ou São Paulo pegou mais 35, São Paulo pegou mais... O que é isso? O São Paulo tem usado uma técnica aí de tirar dívidas imediatas, pegando alguns empréstimos para que essas dívidas, é mais ou menos assim, ó. Você tá com o seu custo geral na sua casa de 5 mil reais por mês, você não tá aguentando pagar. Tá muito caro. Você vai lá, pega 100 mil reais por mês com o banco, você já deve 100 mil, tá? Imagina que você deve pro banco 100 mil. Você tá devendo. Aí você chega para esse banco, você tem que pagar 5 por mês, tá muito caro. Você vai num outro banco, pega outros 100 mil, só que ao invés de você pagar 5 por mês, você vai pagar 2 mil por mês, que é um longo prazo. Você quita o banco emergencial e vai pagando pro próximo. É tipo isso. Então o São Paulo consegue, usando vendas de Antony, venda do Gabriel Sara, tirar 100 milhões da sua dívida geral e ainda colocar um cotidiano, um dia a dia mais leve, pagando dívidas menores, por isso os empréstimos bancários. A verdade verdadeira pode aparecer e não ser muito próxima desse sonho que eu estou trazendo aqui. Mas a matéria do Marcelo Beságio, lá de onde que ele é? Da Gazeta, ele trouxe a matéria, eu li tudo e foi assim, tirou 100 milhões da dívida geral. Então é um dia para o São Paulino comemorar e muito. Não só pela dívida que diminui, como também porque no campo o Dorival arrumou o time. Então aquelas milhões de contratações que precisavam antigamente, hoje não precisam mais. É um São Paulo que entra em campo e já joga. É top isso ou não é? Então assim, é maravilhoso. Vamos pra cima, São Paulo, porque chegou o nosso momento de glória. Ferrarese e Beraldo. O que eu me informei é que o Ferrarese está com prazo tão bom para voltar que perigas ele aparecer em campo já em agosto. Claro que é difícil, claro que a previsão é para o comecinho de outubro, meados de setembro ali, mas o Ferrarese está tendo uma recuperação esplêndida. E quais são os dois pontos mais importantes da recuperação do Ferrarese? Primeiro, que o Ferrarese ele vai possibilitar, e aí eu quero que você entenda bem o que eu estou falando aqui. Você vai entender bem aqui agora, não vem me tirar, ó. Calma. O Ferrarese no auge possibilita uma venda do Beraldo. E eu
Eu detesto quando o São Paulo fica assim vendendo todo mundo, tá? Eu não gosto. Agora, o Beraldo e o Ferrarese, eles têm um perfil parecido e eu vi muita bola no Beraldo, coisa que eu nem esperava, mas também vi muita qualidade no Ferrarese, coisa que eu já esperava. O São Paulo com o Alan Franco e o Diego Costa para serem reservas do Arboleda e do Ferrarese, você tem uma zaga. Se o Beraldo, que o São Paulo tem só 60%, for vendido, ele pode ser vendido por um valor muito bom e aí continuar acabando com as dívidas do São Paulo. São Paulo comprou o Ferrarese, ora. Então o Beraldo não é zagueiro para os planos futuros. O Beraldo é zagueiro para ser vendido mesmo. Ele é maravilhoso, ele tem uma canhotinha açucarada, ele bate lá pra frente, dá lançamentos tipo Maldini e faz tudo isso. Mas se você pensar num São Paulo que tirou 100 milhões da dívida e com a venda de um Beraldo e de um Pablo Maia pode tirar mais 100, 150 milhões de dívida e o São Paulo entrar de volta nos eixos e voltar a ganhar títulos, eu tô falando de Libertadores, de Brasileirão, de Copa do Brasil que nunca ganhou. Você não gostaria de ter esse São Paulo de volta e o custo seria perder Beraldo, Pablo Maia, Juan? Chegou o nosso momento e é muito provável que o senhor Júlio Casares aí esteja trabalhando nesta linha. A compra do Ferrarese é uma compra vista por mim, pelo menos como uma compra para vender o Beraldo e acho correta, tá? Já deixo aqui a opinião, para mim é corretíssima, vamos tirar as dívidas. O Galopo, ele teve que fazer aquele procedimento pós-cirúrgico, lembra? Teve a cirurgia, fez um outro procedimento depois e tal. O Galopo tá com um prazo maior para voltar. Era agora em setembro também, já não tem ninguém mais otimista para setembro. Conheço gente que diz que é só ano que vem. Então pensar no Galopo agora não é inteligente, porque o Galopo é dolorido de imaginar que nós perdemos um cara que foi artilheiro do Paulista, mas ainda assim é importante que o São Paulo não pule etapas na recuperação dele. Então é uma notícia péssima dele não voltar, mas é uma notícia do São Paulo estar agindo com cautela na volta também é boa, e eu encaro isso como uma coisa normal, tá? O Casagrande deu um depoimento, uma entrevista, não sei onde que ele estava, e ele fala do Abel Ferreira, que depois que o Abel Ferreira chega e vai, ele fugiu, né? O Abel Ferreira fugiu da entrevista coletiva pós-jogo São Paulo e Palmeiras na eliminação, Palmeiras e São Paulo no Allianz, ele fugiu, não apareceu, né? Quando ele aparece, ele fala, quero dar os parabéns ao São Paulo, que mereceu ganhar este jogo em específico. Ele já diminui, não é que o São Paulo está melhor que o Palmeiras, não. Esse jogo o São Paulo foi melhor, nos 2 jogos. Não sei quantos títulos o São Paulo ganhou nos últimos anos, vem tirar sarro. Vem tirar sarro, minimizando a conquista do São Paulo em cima do Palmeiras e colocando. São Paulo não ganha título, foi o que ele disse. São Paulo não ganha título, ganhou da gente aqui, mas não ganha título. E o Casagrande se doeu com isso e falou assim, na moral, mano, o cara desrespeitou o São Paulo e eu fiquei incomodado. Porque ele pega um momento que é pequeno, do São Paulo mal, e ele foca nisso aí pra falar que o São Paulo não ganha título. Só que o São Paulo, enquanto tricampeão do mundo, é o maior que tem por aqui no Brasil. Então, se o cara quer usar a história do São Paulo, de 3 anos atrás, por que não usa de 20 anos atrás? Por que não usa bastante história? Não, a história que me importa é só quando o São Paulo está em fila. Você, torcedor são paulino, deve cansar de ouvir isso, né? O que importa pro futebol? São os últimos 20 anos? Claro que não. São os últimos 10. Se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil agora em 2023... e não ganhar mais nada até 2027. Sabe o que vai importar? É de 2024 para 2027. Faz 3 anos que vocês não ganham título. Os caras, eles usam o jejum do São Paulo para basear a história do futebol. 2005, 6, 7, 8 não existiu para caras assim... Não vou usar o adjetivo que eu queria usar pro Abel Ferreira, mas para caras como esse maluco aí, Abel Ferreira, não importa a história. Importa a história dos últimos 10 anos onde o São Paulo não ganha. Então, parabéns pela covardia e parabéns pela coragem do Casagrande, que muitas vezes dá umas fora aí, mas nessa aí eu achei que foi muito bem. Não é porque defendeu o São Paulo, não. É porque falou a verdade também, tá? O Corinthians, que é o adversário do São Paulo de terça-feira que vem na Copa do Brasil, já está com o Roger Guedes basicamente vendido. Eu tava me informando sobre o Roger Guedes, assim, o cara deve ter feito talvez o último jogo dele com a camisa do Corinthians, que foi ontem. É difícil que o Roger Guedes continue no Corinthians, cara. Vocês têm noção que o São Paulo pega o Corinthians numa Copa do Brasil e que o principal jogador deles, ao lado do Renato Augusto, lógico, Cássio, todos com a sua importância, o Roger Guedes é o cara que faz os gols lá na frente. Matias Rojas chegou, bom jogador, mas o Roger Guedes é o cara do Corinthians, não dá pra discutir isso aí.
Até porque o Renato Augusto se machuca muito. E ele não deve jogar mais. É proposta da Arábia, o Roger Guedes tem, ele próprio tem 60% do passe dele e ele já deve estar indo embora, não deve jogar mais. E isso é interessante por um lado, porque para o São Paulo fica uma classificação bastante encaminhada, né? Os caras não têm atacante para colocar no lugar. Pensar naquele Yuri Alberto lá. Só o São Paulo com o Diniz, com o Rogério, para tomar gol daquele maluco. Hoje em dia não tem condição. Não tem condição de assustar com o Yuri Alberto. Então o São Paulo encaminha sim a sua classificação. Tem que jogar, pés no chão, humildade, tudo isso é fato, tá? Tudo isso aí é fato, mas que tá muito legal está. Agora, o São Paulo deve colocar o time reserva inteiro contra o Cuiabá no sábado, porque terça é o Corinthians, São Paulo e Corinthians. Time reserva contra o Cuiabá, com a exceção do Beraldo, que já está voltando para o tricolor paulista. É isso mesmo. Então o Beraldo, que já vai voltar, é um cara que volta para a zaga para ser aquela importância toda. E se for bem no sábado contra o Corinthians, periga já figurar ali entre os titulares do São Paulo na terça-feira que vem. É notícia, não é boa agora. Isso aqui é esplêndida. Parabéns ao Beraldo pela recuperação e pelo São Paulo, que a gente fala que o cara machucou, não volta nunca mais. O Beraldo já está voltando e é notícia para ficar feliz e demais. O Lucas Moura é um jogador que dispensa apresentação e acho que eu não preciso lembrá-los Não preciso colocar a timeline em dia aqui, né? Jogador, Paris, Tottenham, que pro São Paulo, nunca veio, coisa e tal. São Paulino sempre querendo. O Belmonte disse que sempre o São Paulo estava interessado no Lucas Moura. Rogério Ceni falou que não vinha, mas se viesse era faixa de capitão e ponta direita. O Lucas Moura declarou que ele tinha ainda muitas propostas do futebol europeu e que ele estava maravilhoso, plena forma, 31 anos eu sou o cara e eu tenho 1000 lugares para jogar, depois é o São Paulo. Não aparece nada. Não aparece nada. Não fechou com time algum. E tem sim chacoalhado a torcida São Paulina. Por quê? Porque o Lucas Moura é um jogador que, apesar de não ter fechado com ninguém, o São Paulo mantém as portas abertas para ele. E diferente do Alexandre Pato, o Pato é um jogador segundo atacante vindo pela esquerda, é a posição do Galopo quando jogou avançado, é a posição do David, é a posição do Marcos Paulo, é a posição que pode jogar até mesmo o Erisson, né? É a posição que pode jogar o Luciano. O São Paulo tem elenco ali. O Pato veio por ser Alexandre Pato. Se ele chamasse Zezinho, não iria vir, porque o São Paulo não precisa daquela posição. Por ser o Pato, identificação com o São Paulino e com o São Paulo, nós queremos o Pato de volta e ele voltou. O Lucas Moura é diferente. O São Paulo precisa, de fato, ter aquele jogador pela meia direita que cai para ponta direita, é veloz, chuta de fora da área e voltaria sendo muito mais experiente. Eu tava vendo jornalistas falarem aí que não tem nada por enquanto, só que eles falam não tem nada de nada. Da maneira que é colocado por jornalistas famosos que tem por aí, o Lucas Moura vai se aposentar. Porque eles falam assim, ó, não, no São Paulo não vem. No São Paulo dificilmente viria. Mas lá fora também não tem proposta. Lá fora não acertou com ninguém. Tá tudo bem conturbado, bem turbulento e não consegue fechar contrato com ninguém. Então vai se aposentar o Lucas Moura com 31 anos? É claro que não. Surgiu um rumor que o Lucas Moura estava sim convencendo a família dele a voltar para o Brasil. Meus amigos, é uma conversa de 14 minutos para decidir onde vai morar. É um cara, sabe, muito bem de vida financeiramente, mora num palácio aqui no Brasil qualquer, mora no topo do mundo, e o Brasil se torna a Europa dele, porque a condição financeira é outra. Não é dessa maneira, não é. O Brasil não tem segurança. Não tem segurança pra quem? Pra quem mora no topo do mundo e anda de carro blindado? Com segurança? Não existe isso. Então chegou o momento, sim. O Lucas Moura, se não voltar agora, não vai voltar nunca mais, ele sabe disso. Mas quando ele demonstra aquele amor pelo São Paulo na classificação contra o Palmeiras, é claro que isso também desperta uma evidência de um interesse, sim. Fique esperto, São Paulo, porque o momento deve ser esse e é talvez o único reforço que vai chegar no São Paulo na era Dorival em 2023. E seria a cereja do bolo. Me digam o que vocês acham, porque o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, demonstra aquele like e vai agora lá embaixo. Vê se você está inscrito aqui no canal. Se tiver inscrever-se, só clica.
Só se tiver lá inscrito, aí deixa quieto. Mas se tiver inscrever-se, clica lá, se inscreve aí. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!